Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Rodrigo de Souza e o nome deste canal é Graduação Total. Nesse vídeo de hoje aqui, eu vou trazer aqui algumas dicas e informações que vão te ajudar no desenvolvimento do seu portfólio, do seu trabalho. E eu quero trazer aqui o curso de Ciências Contábeis, que tem aí como temática a Companhia de Pesquisa e Desenvolvimento de Medicamentos LaborLife. Então, esse aqui é o modelo de trabalho que precisa ser desenvolvido. Então, estou mostrando aqui como você pode fazer para desenvolver o seu trabalho com este modelo. Daqui a pouco eu vou explicar. Mas de antemão, eu quero te convidar, se você ainda não é inscrito no nosso canal, para que você se inscreva, ative aí as notificações, deixe o seu like, o seu comentário, porque ao final estarei disponibilizando este modelo já dentro das normas da ABNT, com as devidas informações preenchidas, introdução, conclusão e alguns passos, para todos os alunos que estão inscritos no nosso canal. Então vamos aqui para a nossa SGA, que é a Situação Geradora de Aprendizagem, que vai nos fornecer os dados e as informações para o desenvolvimento do nosso trabalho. Então, muito bem, essa aqui é a nossa PTI, ou PTG, do curso de Ciências Contábeis, né? Justamente destacando, colocando a questão da empresa de medicamentos LaborLife. Então aqui está a nossa SGA, Situação Geradora de Aprendizagem. Eu vou tentar ser o mais sucinto e objetivo possível para que o vídeo não fique longo, não fique cansativo. E os pontos que eu puder trazer as informações eu vou deixar destacado aqui. Então vamos lá. Há mais de 2 anos o mundo vivencia uma das mais complexas e mortais pandemias de sua história, a pandemia da Covid-19. Muitas transformações vêm ocorrendo desde o final do ano de 2019, tanto no contexto individual como no coletivo, afetando pessoas, entidades, governos de todos os países em todos os continentes. As preocupações em relação ao futuro envolvem principalmente as questões de saúde pública, fazendo com que as empresas do setor farmacêutico se mobilizem buscando soluções no curto, médio e longo prazos. É nesse contexto que a Companhia de Pesquisa e Desenvolvimento de Medicamentos LaborLife está desenvolvendo um projeto de abertura de capital com o intuito de captar recursos para um projeto ambicioso de expansão de suas atividades para a Europa e Ásia. Atualmente a LaborLife atua na América Latina e no mercado americano e canadense, exportando principalmente insumos medicamentosos hospitalares, necessários para procedimentos como, por exemplo, intubação e cirurgias de alta complexidade. Ambos os processos se tornaram mais comuns durante os últimos anos devido às complicações com a Covid-19. Ocorre que o processo de abertura de capital, IPO, não é uma das tarefas mais simples, envolvendo várias etapas e processos. Uma dessas etapas é a que está sendo desenvolvida por um time de consultores formado por profissionais de várias áreas, contábil, jurídica, administrativa, financeira, marketing e de controladoria. Trata-se da elaboração das demonstrações financeiras para a construção do portfólio e início do roadshows sobre o IPO da empresa. Seu papel como membro do time de consultores é o de apresentar soluções para as questões relacionadas às seguintes demandas da companhia. Para o IPO, torna-se necessário o levantamento da última demonstração financeira do período anterior à data do IPO. Essas demonstrações são auditadas por uma empresa de auditoria independente, conforme a exigência da
Comissão de Valores Mobiliários. Além das demonstrações financeiras, sabemos que os controles internos devem servir de suporte para a gestão dos processos organizacionais. Por isso, esses instrumentos também são auditados e devem contemplar características como adequação e eficácia quanto à sua finalidade. A controladoria é a área responsável pelos processos de planejamento e, portanto, contribui para a melhoria contínua dos controles internos. Um dos controles internos mais importantes, sem dúvida, é o que serve como instrumento de checagem dos custos com matéria-prima, produtos em elaboração e produtos acabados. A contabilidade de custos utiliza o controle de estoque de forma a manter os custos sob vigilância e principalmente para determinar quanto a companhia gastou para produzir os produtos vendidos, qual a margem bruta destes produtos e demais informações que servirão para apoiar as decisões dos gestores em relação aos processos de produção, armazenamento e comercialização. Como o processo de IPO impõe muita responsabilidade para a companhia, antes do fechamento das demonstrações financeiras, os controles internos e demais informações que serão processadas pela contabilidade devem passar por um rigoroso processo de conferência. É papel da contabilidade executar a conciliação das contas em relação a estes controles, além de sugerir ajustes e melhorias. Essas considerações dão uma ideia sobre a complexidade e robustez do processo de abertura de capital. Todavia, ao mesmo tempo, evidenciam como a contabilidade é uma área fundamental no processo de produção e evidenciação das informações patrimoniais e de resultado das entidades. A partir dessas considerações, você precisa pôr as mãos na massa e ajudar a solucionar os desafios da companhia Labor Life. Suas situações e problemas serão apresentadas a seguir. Observe que você está na condição de um profissional capacitado para não apenas solucionar esses problemas, mas principalmente para emitir um parecer de solução para explicar aos demais membros do time de consultoria como cada problema foi solucionado. Assim, veja e analise a situação da Labor Life e faça o que se pede nas atividades. Então vamos lá, agora é com você, mãos à obra. Então vamos aqui agora para nossa situação problema. Nós acabamos de ler a situação geradora de aprendizagem, que trouxe ali algumas informações da empresa, né? E agora vamos para a nossa situação problema. Qualquer empresa que deseja abrir o seu capital, como é o caso da Labor Life, estará diante de desafios significativos, dos quais podemos destacar dois: tornar pública as suas informações patrimoniais e de resultado e desenvolver um bom processo de governança para gerar segurança e confiança entre investidores e demais interessados nas informações contábeis. Para atender a estes e várias outras obrigações derivadas do processo de abertura de capital, a contabilidade deve estar atenta a possíveis problemas relacionados a erros ou fraudes relacionados com o processo interno de controle e registro dos fatos contábeis. É exatamente nesse ponto que entram as ações consideradas de prevenção, que é a conferência, as conciliações e ajustes. Sobre estas ações é apresentada a atividade 1, que você deverá executar na condição de contador da empresa Labor Life. Lembre-se que você é o responsável por garantir que o processo de IPO da empresa ocorra de forma eficaz. Então nós estamos aqui agora diante da atividade 1, e essa atividade tem alguns questionamentos que você precisa responder, que você precisa solucionar. Ele primeiramente pergunta aqui qual a principal diferença entre uma fraude e um erro contábil. O erro contábil, pessoal, nada mais é do que um ato não intencional. O erro contábil nada mais é do que um ato não intencional, que pode ser descrito por uma omissão, por um fato de desatenção ou até mesmo por uma interpretação incorreta de algum dado, de alguma informação,
e acaba gerando então um erro contábil. O que seria uma fraude? A fraude contábil ela pode ser considerada quando há uma intenção, ou seja, há um ato intencional que pode ser descrito por omissão ou manipulação de dados, de informações, de documentos, envolve até adulteração, né? Tudo isso para chegar ao valor ou chegar a um resultado que consiga maquiar algo. Então aqui ele quer que você descreva a principal diferença, e eu acabei de descrever o que é um erro contábil e o que é uma fraude, ok? Quais os principais documentos envolvidos no processo de conciliação bancária? O que é um processo de conciliação bancária? Nada mais é do que a comparação do controle financeiro interno, ou seja, você vai descrever aqui o que é entrada, o que é saída. E se essas entradas e saídas elas estão lançadas no extrato bancário do período correspondente. Então, quais são os principais documentos que você pode analisar dentro desse processo de conciliação bancária? Notas fiscais, comprovante de transferência, boletos, extratos. Então, são esses documentos mais comuns que você pode utilizar para fazer a conferência, a checagem desses dados dentro do processo de conciliação bancária. O que vem a ser um ajuste de exercício anterior na contabilidade? Então, os registros dos fatos contábeis, eles são suscetíveis a erro, conforme a gente destacou aqui. O que é um erro contábil, né? Por omissão ou por alguma desatenção ocorre que um dado ou uma informação ela está incorreta. E o que você precisa fazer? Você precisa fazer o ajuste. Por quê? Porque isso vai inferir no pagamento do imposto de renda e na contribuição social sobre o lucro líquido da empresa, sobre aquele determinado período. Então, esse ajuste nada mais é do que a correção. Justamente a correção é que se faz com relação com o dado, alguma informação que esteja incorreta, que vai prejudicar, trazendo um pagamento maior sobre o imposto de renda e sobre a contribuição social sobre o lucro líquido. Qual a importância da conciliação no processo de evidenciação das informações patrimoniais e de resultado de uma entidade, né? Então, as empresas elas precisam regularmente realizar a conferência de suas contas. Por quê? Porque elas precisam comparar suas movimentações com os dados que estão na sua escrituração contábil. Então, esse processo de conciliação, justamente ele vem para confrontar os dados e informações dos exercícios contábeis com relação ao relatório das contas da organização. E assim, verificar se as informações elas estão corretas ou se essas informações precisam de correções. Então, essa é a atividade 1. Já descrevi aqui as perguntas e já descrevi também as respostas que você deve colocar em forma de um texto dissertativo, ok? Vamos lá. Em uma organização, os controles internos devem servir de suporte para a gestão dos processos organizacionais. A controladoria é a área responsável pelos processos de planejamento e, portanto, contribui para a melhoria contínua dos controles internos. Com isso em vista, durante uma reunião da alta administração na Companhia de Pesquisa e Desenvolvimento de Medicamentos LaborLife, foram identificados 2 problemas relevantes da empresa. Problema 1. Falta de um processo de planejamento global que seja estruturado e respeitado na empresa. Problema 2. Postura de atuação meio mole por parte dos principais diretores e dos funcionários da empresa. Então, foi feita aí uma análise, identificou esses 2 problemas, que foi uma falta de um planejamento global e uma postura de atuação meio mole pelos dirigentes ou gestores da organização.
Adicionalmente, na mesma reunião, foi apresentado um relatório da Controladoria que identificou as seguintes realidades atuais. Não existe uma cultura e postura de atuação proativa voltadas para o planejamento. As pessoas não gostam de ser cobradas. Lembre-se, todo planejamento leva à necessidade de processos, critérios e parâmetros de controles e avaliações. Os indicadores de desempenho estabelecidos são considerados fracos. De maneira geral, pode-se afirmar que um dos grandes diretores da empresa é também um centralizador do processo decisório. Os processos administrativos e operacionais estão bem estabelecidos, mas não são totalmente respeitados. O clima organizacional e o relacionamento entre as pessoas são bons e as pessoas têm vontade, mas há uma grande dificuldade de os colaboradores trabalharem em equipe, especialmente as multidisciplinares. Diante deste contexto, você, como conhecedor do ramo, foi contratado para apresentar respostas visando solucionar os dois problemas apresentados. Então vamos lá, atividade 2, ela vai estar baseada justamente dentro dessa problemática aqui, pessoal. Tendo em vista o problema 1, o que é um planejamento global que contém elementos estratégicos e operacionais? E o que esse planejamento ele deve considerar? Tendo em vista o problema 2 e as realidades identificadas, como a controladoria pode contribuir para a empresa se apresentar num cenário mais promissor? Nós sabemos que o planejamento ele está alinhado ou ele tem como objetivo desenvolver uma organização. Então, planejar significa gerenciar recursos e alocar as prioridades de maneira organizada. Então, a gente sabe que o planejamento ele é muito importante dentro de uma organização. Então, nós temos 3 tipos de planejamento: o operacional, o tático e o estratégico. Então, esse planejamento estratégico, que é definido pela alta cúpula, ele tem que ser um planejamento que todos, tanto o planejamento tático quanto o operacional, devam estar alinhados, respeitados, conforme as diretrizes do planejamento estratégico da alta cúpula. Então, o planejamento estratégico, nível estratégico, ele trabalha em cima das decisões dos executivos de alto nível. Eles são o principal motor do pensamento a longo prazo. Então, o pensamento de quem está no nível de planejamento estratégico é relacionado a longo prazo. Então, esse planejamento determinará os objetivos e as decisões de longo prazo.